Meus queridos, nós estamos com uma série de mensagens na Palavra de Deus. Que amor é esse? E hoje nós vamos tentar conhecer um pouquinho mais, dessa pessoa que, segundo a Palavra de Deus, nos amou de uma forma assim incompreensível. E a grande pergunta que nós temos que fazer é realmente quem é Jesus? Porque na medida que nós compreendermos quem de fato é a pessoa de Jesus Cristo, nós vamos entender um pouco mais do que realmente significa o amor dele por nós. Você sabe que esse tema e esta pergunta foi feita na época dos discípulos. E eu tenho a impressão, conforme nós vamos lendo os evangelhos, que o nosso Senhor Jesus, durante os 3 anos do ministério dele, foi o tempo que levou para que os discípulos compreendessem de fato quem era Jesus. Se a gente for pensar bem, demorou para cair a ficha. Essa aqui é a ideia que a gente tem. Demorou para cair a ficha e eles compreenderem quem de fato era o nosso Senhor Jesus. E Jesus tinha muita paciência. E eu creio que esse é o nosso desafio. Em qualquer área, quando nós falamos do processo, que na verdade estamos chegando à conclusão que o conhecimento de Deus é um processo. Não é uma mágica, não é uma coisa que acontece automaticamente, mas é interessante a gente pensar e lembrar que o nosso Senhor Jesus caminhou durante 3 anos com aqueles discípulos, para que no final, e demorou, eles pudessem compreender realmente quem era a pessoa de Jesus Cristo. E foi um processo longo. E nós temos que ter em mente isso, quando nós falamos do conhecimento de Deus. E não podemos ter pressa, temos que ter paciência. E eu gosto muito dessa passagem de 2 Timóteo. Vou pedir para os irmãos lá do telão isso, mudar para a gente. Muda de novo para a gente. Não sei porque não está obedecendo aqui. Aí, olha, 2 Timóteo diz o seguinte, que eu gosto desse texto, que ele vai nos falar sobre esse processo. A paciência que a gente tem que ter. Você sabe que a carta ao Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu para um jovem pastor, chamado Timóteo, que tinha o grande desafio de ensinar, de transmitir verdades profundas para as pessoas. E como todo jovem, é muito possível que ele não fosse o forte dele, a paciência. Porque a paciência vem com o tempo, com a experiência. Eu me vejo há 15 anos atrás tentando comunicar o evangelho para algumas pessoas, ou transmitindo algumas verdades um pouco mais profundas da palavra de Deus, e por várias vezes eu perdi a paciência. E muitas vezes desisti. E Paulo ele orienta dizendo assim, olha, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Nós não somos chamados para isso. E sim, ele deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. E esse tem sido o meu lema. Na medida que a gente vai amadurecendo um pouquinho, a gente descobre que leva tempo. Que muitas vezes a pessoa ainda não está maduro o bastante para compreender determinados assuntos. Existem pontos na Bíblia que tratam acerca de verdades tão profundas que nem sempre todos estão maduros e preparados para compreendê-la. Então o meu lema tem sido esse: brandura, aptidão e paciência. Brandura, aptidão e paciência. Ser brando para conversar com uma pessoa que pensa diferente. Ter conhecimento, aptidão para expor para ela a verdade. E paciência, porque leva tempo, é um processo. E os discípulos demoraram 3 anos. E muitas vezes eu via que Jesus era um esforço. Eles não entenderam nada. Estava no final do ministério de Jesus terreno. Parece que ainda não tinha caído a ficha deles algumas coisas. E ele diz, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, veja bem, verdade é algo que a gente vai conhecendo aos poucos, até chegar numa plenitude, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então nós vemos aqui claramente uma situação que tem a ver tanto com a questão da conversão de uma pessoa, mas também um processo em que ele vai conhecendo plenamente a verdade. Para ambos as situações, para que você vá evangelizar alguém que você ama, alguém da sua família, um amigo, um conhecido, como que o processo de maturidade de um cristão, de crescer no conhecimento pleno da verdade,
essas 3 coisas são imprescindíveis segundo o apóstolo Paulo: brandura, aptidão e paciência. Sempre, brandura, aptidão e paciência. Não deu certo, vamos de novo. Mas já tem 1 ano, já tem 2 anos. Bom, Jesus, 3 anos caminhando com os discípulos para que eles compreendessem essa verdade. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. E essa é a segurança que a gente tem. Por isso que a gente tem que ter paciência. Não é pela força, nem pela capacidade de persuasão, e nem pela capacidade de convencimento do homem. Entender que Deus há de esclarecer as pessoas em todos os assuntos. Essa tem sido a minha convicção, tanto na hora de evangelizar pessoas, que às vezes a gente demora anos e anos, trabalhando, orando, mostrando a verdade, como também depois que há uma conversão, um processo longo de compreensão, de maturidade e crescimento espiritual. Quando nós falamos sobre isso, me vem uma história que me chamou muito a atenção. Vou pedir para mudar aqui, por favor. A vida de Lee Strobel. Ele foi um jornalista, Chicago Tribune. Ele era um dos editores-chefes, ateu ou agnóstico, não acreditava em Deus. E a esposa dele se converteu ao evangelho. E ele, quando casou, ele não tinha a mínima ideia de frequentar uma igreja, de servir a Cristo e coisa desse tipo. Ele rejeitava completamente essa história. E quando a esposa dele começou a frequentar, levar os filhos, ele não gostou nem um pouco disso. E aquele processo que todo mundo conhece, quando um membro da família, um cônjuge, que seja quem for, se converte e já começa a mudar o estilo de vida, começa a mudar a maneira de ser, de viver. E ele foi ficando indignado com esse negócio, começou a ter atrito no casamento. E ele, como jornalista, falou assim: eu vou provar para ela que o que ela está seguindo é uma grande mentira, que esse Jesus que ela segue não é nada disso que diz, e tudo isso é uma fantasia, tudo é uma grande mentira e tudo mais. Então ele, como jornalista, tinha acesso a muita coisa, muitos documentos, universidades, e ele então começou uma jornada, tá, de pesquisa séria, jornalística, documental, para provar para a esposa dele, tá, que ela estava seguindo uma grande mentira. E isso durou 2 anos. 2 anos. Pesquisando os documentos bíblicos, arqueológicos, históricos, todas as evidências que ele podia buscar, ele buscou. E o mais interessante, que ele termina, depois de 2 anos, essa pesquisa para provar que ele estava certo, ela está errada, ele termina convertido a Cristo. Lee Strobel vai entregar sua vida a Cristo, ele vai sair do jornal, e ele tem hoje um ministério extraordinário. Ele tem um livro, que é esse livro Em Defesa de Cristo. Eu estou lendo esse livro, muito bom. E na internet, se você pesquisar, tem vários vídeos contando toda essa história que eu falei aqui para vocês, tá? Detalhadamente, que vai falando paralelamente com o livro. Dá para você ler o livro e ver os vídeos. E é muito interessante isso. Foi um processo, durante 2 anos, ela tendo um marido que era radicalmente contra ela ir na igreja, buscar o evangelho. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Mas interessante que nesse processo, o livro e o filme vai mostrando, primeiro que ele precisava provar e ter evidências e chegar a alguma conclusão, é o seguinte: será que Jesus existiu de fato ou não? Esse é o primeiro ponto. O Jesus histórico, ele entrou na história, ele viveu, essa pessoa existiu. E isso é o mais rápido, né? Rapidamente ele percebeu que não, essa pessoa existiu, é inegável que essa pessoa tenha existido. Está lá as ruínas, está lá Jerusalém, uma pessoa que dividiu a história da humanidade, não tem como negar mais a existência desta pessoa. Então o ateu mais cético, ele não nega isso porque ele estaria negando a história, a realidade, não tem como negar isso. O segundo passo é saber se os evangelhos, os textos que nós temos preservados, eles têm alguma fidelidade no que diz respeito à vida desta pessoa. E ele chegou a esta conclusão, que não existe nenhum documento com credibilidade do que os evangelhos. Porque nenhum livro foi mais atacado na história da humanidade do que a Bíblia. E se tivesse algo que pudesse desconstruir esse livro, teria desconstruído. E até hoje não, ele sobreviveu ao tempo, à história, aos ataques. E ele foi chegando a essa conclusão, foi um processo lento, em que Deus foi mostrando para ele, através da busca, da pesquisa dele, ainda com a motivação equivocada, e ele foi se rendendo. E as palavras de Jesus registradas aqui, os eventos, a história,
batem realmente, não, é inegável. Ele começou a ver a credibilidade, que livro historicamente tão consistente, é inegável, não tem como, é irrefutável tudo que está registrado aqui na pessoa de Jesus. Só que aí, meus queridos, quando nós entramos por esse caminho, nesse processo, para descobrir realmente quem é Jesus, nós vamos nos deparar com uma situação bem delicada. A pergunta mais importante da nossa vida. Então, de fato, esse Jesus histórico existiu. De fato, o que a Bíblia fala sobre ele aconteceu. É inegável, ele viveu naquele período, Pilatos, as autoridades da época, ele formou um grupo, ele foi morto, crucificado, tudo aquilo aconteceu. E as suas palavras, de fato, são aquilo que a Bíblia diz, o que ele disse. Só que nós estamos diante de uma situação muito difícil. Na medida que as pessoas avançam nessa pesquisa, elas vão chegando à conclusão, não tem como negar a existência dessa pessoa. E alguns admiram Jesus como um grande mestre, como um grande líder, como alguém que tinha uma mensagem de amor muito bonita. E muitas pessoas têm esta visão acerca de Jesus, na sociedade, com quem você conversar. Dificilmente você vai encontrar alguém que questiona se esse Jesus existiu ou não. Eles admitem que esse Jesus existiu, mas não o adoram, não querem servi-lo como filho de Deus, não aceitam algumas coisas dele. Mas o admiram como um grande mestre, como uma pessoa especial, um homem realmente muito especial. Ele fez coisas extraordinárias, o admiram, né? Ninguém nega isso. Só que nós temos um problema. Quando nós lemos os evangelhos, Jesus não se apresenta como um homem especial, como um mestre mais capacitado que outros mestres, um grande líder. Ele não se apresenta assim. Ele fala claramente nos evangelhos que ele é o Filho de Deus. Na verdade, que ele é o próprio Deus. E quando os estudiosos se deparam com isso, aí que vem um ponto. Ou nós vamos negar a Jesus, não dá para ficar em cima do muro, aceitá-lo como um mestre, como um professor, como um grande líder, não dá. Porque ele se dizia Deus. Então existe apenas 3 possibilidades. Quando nós nos deparamos com alguém que diz que é o próprio Deus, isso aconteceu durante 30 anos. Jesus não revelou nada, ele não disse nada, ele era uma pessoa que vivia uma vida comum. Ele era o filho do carpinteiro, assumiu a carpintaria do pai, cresceu lá na região de Nazaré, por isso que Jesus de Nazaré, da Galileia. Tinha amigos, familiares, parentes, muitos irmãos, cresceu numa família, uma pessoa comum como qualquer outra. Em nenhum momento a Bíblia descreve, durante a sua juventude, até chegar aos seus 30 anos, nada de especial de Jesus, sobre Jesus. Por isso que não há nada registrado, porque ele viveu uma vida tão comum como qualquer outro da sua época. E de repente, imagina alguém que cresceu com você, jogou bola com você, estudou na escola com você, entra numa igreja e diz assim: agora eu vou revelar para vocês, eu sou Deus. Foi isso que aconteceu. E foi um choque na época. Imagina um amigo de infância seu, que cresceu com você, uma pessoa normal, como qualquer outra, você não viu nada de especial nele, um dia ele passa a declarar que ele é Deus. Foi isso que aconteceu. E muitos da sua época começaram a questionar: escuta, esse aí não é o filho do carpinteiro? Seus irmãos, suas irmãs não vivem ainda entre nós? Não é aquele Jesus que a gente cresceu com ele, jogou bola com ele lá no campinho? Aquele Jesus lá que a gente estudou junto com ele? Foi um choque tão grande para a comunidade da sua época, porque ele simplesmente declarava que ele era Deus. E se ele está declarando que ele é Deus, diante de toda uma sociedade, uma comunidade que ele cresceu junto, durante 30 anos não havia nenhum sinal de que ele era Deus. Uma pergunta que a gente tem que fazer. Existe apenas 3 possibilidades. A primeira, por mais chocante que seja, mas é uma possibilidade. Um incrédulo que se depara com uma realidade dessa, de alguém que cresceu, conviveu com ele, de repente começa a declarar que é Deus, ele era louco. Porque ele se dizia Deus, e quem sabe ele pensava que fosse de fato o próprio Deus. Uma possibilidade é essa. Qualquer livro que você estuda sobre apologética, quando vai debater esse tema, você vai encontrar, o Jesus histórico existiu, as palavras dele foram essa, ele dizia que era Deus, ficou claro diante dos discípulos. Então, uma primeira opção, ele era louco. A segunda opção, ele era mentiroso, porque ele usou isso e enganou muitas pessoas, e até hoje tem gente que acredita que ele era Deus. E a terceira e última opção, são 3 apenas,
ele era de fato Deus. Ora, se alguém que nasceu naquele período, viveu 30 anos, ninguém nunca viu nenhum sinal, de repente ele se declara Deus, ou ele era louco, ou ele era mentiroso, ou ele era o próprio Deus, encarnado. Só existem essas três opções. Então não dá para seguir Jesus como um bom mestre, como alguém exemplar para a gente seguir. Porque ele se dizia Deus. Ou ele era louco, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. O fato é o seguinte: quando nós conhecemos um pouquinho o Evangelho, só existe uma opção. Ou você segue Jesus como sendo ele o próprio Deus, ou você tem que negá-lo, porque ele era louco ou mentiroso. E quem vai seguir um louco ou um mentiroso? Ele dizia que era Deus. Ele morreu por causa disso. A morte dele foi por causa disso. Olhe, você lembra daquela passagem que ele encontrou com os fariseus daquela época? E ele começou a falar de Abraão, e os fariseus falaram assim: olha, você não tem nem 40 anos, você fala como se conhecesse Abraão. Aí ele vai dizer assim: olha, antes que Abraão existisse, é interessante essa expressão, existir. Eu sou. Quando ele falou isso, os discípulos, os fariseus entenderam tão bem o que ele falou, que eles fizeram o quê? Alguém se lembra? Qual foi a reação deles? Alguém lembra? Eles pegaram em pedras para apedrejarem Jesus. Porque eles entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele fez um trocadilho aqui. O verbo existir. Antes da existência de Abraão, eu existia. Porque a palavra eu sou é a expressão usada que Deus usou para Moisés quando ele ia libertar o povo, e ele disse assim: Senhor, quando perguntarem quem me enviou, o que eu direi? Deus disse: diga que o eu sou te enviou. Sabe qual é a expressão eu sou? É o verbo ser. Sabe qual é a palavra no hebraico para o verbo ser? Yavé. Yavé significa o eu sou. Ele é o que é. Não existe ninguém como ele. É um dos nomes usados para se referir a Deus. Yavé, Jeová, Yehová. Nós não sabemos como que é essa expressão, porque ela se perdeu com o tempo. Não sei se você sabe, mas no hebraico não existe vogal. No hebraico só existe consoantes. Então, pela tradição oral, as palavras eram transmitidas de geração em geração. Então, qualquer livro que você pega, que tem os textos do Antigo Testamento em hebraico, não existe vogal. Você tem só as consoantes. Muito tempo depois, um grupo chamado Massoretas fizeram os chamados sinais massoréticos, que eles introduziram as vogais com pequenos sinais, alguns pontos, algumas pequenas linhas, que hoje nós, como um código, a gente identifica, para não se perder com o tempo. Mas no início não, você só tinha as consoantes, tá? É assim, uma palavra, uma língua muito antiga. E o que acontecia? As pessoas liam as consoantes e elas, por memória, sabiam quais eram as vogais ali. Então, acontece que a palavra Yavé é o nome de Deus. E por medo de usar o nome de Deus em vão, nenhum judeu ousava nem usar essa palavra. Se você for hoje numa sinagoga, lá em São Paulo, lá perto da 23 de maio, e assistir uma reunião deles, na hora que ele estiver lendo a Torá, quando ele chegar na palavra Yavé, ele nunca vai falar Yavé. Ele vai trocar essa palavra para o Senhor. Tá? Adonai. Quando for traduzir para o grego, Kyrios. Quando traduzir para o latim, Dominus. Quando traduzir para o português, pode pegar o Antigo Testamento, qualquer palavra que está lá, Yavé, está um Senhor em caixa alta. Todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra Senhor em caixa alta, é Jeová, Yavé, Yehová, ninguém sabe como se pronuncia mais essa palavra. Então era o nome mais usado para Deus, só que eles não tinham medo de usar o nome de Deus em vão, devido ao mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles tinham tanto medo de usar o nome de Deus em vão, que eles não usavam nem durante um culto público. E a pronúncia dessa palavra se perdeu com o tempo, ninguém sabe. Jeová, Javé, Jeová, não sei. É o eu sou. É o verbo ser. Ele é. Jesus se identificou para os líderes religiosos daquela época como o eu sou. Na hora pegaram em pedra, está blasfemando, ele está dizendo que é Deus, gente. Esse homem ou ele é louco, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Não tem outra opção. Então quando você vai falar de Jesus, fala, eu admiro Jesus, uma pessoa... Não, filho, é o seguinte, ele dizia que era Deus. Ou você aceita que ele é Deus, ou você não pode segui-lo. Porque você está seguindo um louco, um mentiroso. Não há meio termo. Não há outra opção.
Então foi isso que aconteceu na época dos discípulos. Quando Jesus se declarava Deus, as pessoas ou o seguiam como sendo ele o Senhor, ou o negavam, ou apedrejavam e o matavam. Mataram. Porque ele se identificava como o Messias, como o prometido e tudo mais. Então, até nos dias de hoje, todos os grandes teólogos, intelectuais que estudam, caem nessa mesma questão. Por exemplo, C.S. Lewis, ele tem uma frase interessante, que eu cito aqui para vocês. Quero aqui evitar que alguém expresse esta grande insensatez. Pense nisso, não há essa opção. Certas pessoas tantas vezes repetem a respeito de Jesus: olha, eu estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre moralista, ele foi um líder religioso, né? Fundou o cristianismo. Mas não aceita a sua alegação de que ele era Deus. Aí está uma coisa que não podemos dizer. Um homem que fosse apenas um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não poderia ser um grande mestre moralista. Ou ele era um louco, ou um mentiroso, ou ele era o próprio Deus. C.S. Lewis não pôs essa opção. Ou um demônio do inferno. O que muitos na sua época disseram. Ele serve ao demônio. Quando Jesus fez sinais e se revelou, eles negaram isso e acreditavam que o que vinha da parte de Cristo não podia ser de Deus. Cada um tem que fazer a sua escolha. Ou este homem era de fato filho de Deus, ou ele era um louco, ou coisa pior. Qualquer área de apologética que a gente estuda, a gente vai chegar a essa conclusão. Então, ao apresentar Jesus para as pessoas, lembre disso. Claro que, como eu disse no início, isso é um processo. Os discípulos demoraram 3 anos andando com Jesus, vendo sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Demorou para cair a ficha. Eu me lembro daquela passagem, em Mateus capítulo 8, pula 2 slides para frente, por favor. Mais um, aí. Mas pode descer os 3 pontos aqui, rapidinho. Mateus capítulo 8, acontece uma coisa interessante. Jesus vai se revelar com autoridade sobre a natureza, os espíritos e com poder para perdoar pecados. Ele estava declarando claramente, através de sinais, de atos irrefutáveis, que ele era Deus. Porque quando ele mandou que o vento, a chuva, o mar se aquietasse, aquieta-te, né? E parou. Os discípulos disseram: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Foi caindo aos poucos a ficha deles, sabe? Depois Jesus vai ter autoridade sobre espíritos que entraram numa manada de porcos e ele mandou, ordenou e os espíritos lhe obedeciam, espíritos malignos. Que ele tenha poder e autoridade sobre o diabo. Porque tem gente que pensa que diabo é um dualismo, né? O diabo é um Deus do mal e o Senhor é um Deus do bem, né? Eles estão, uma hora um ganha. Não, o diabo é um anjo caído, que debaixo está da autoridade de Deus, só faz o que Deus tem autoridade para fazer. Eles não podiam nem sair daquela pessoa e ir para uma manada de porcos sem o Senhor permitir. Manda que a gente saia e vai para aquela manada de porcos. E Deus mandou e aconteceu desse jeito. O Senhor Jesus mandou. Quem tem autoridade sobre espíritos malignos para dizer onde eles podem ou não podem ir? Só Deus. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Está lá em Mateus. E depois, por fim, o paralítico de Cafarnaum. Esse aí escrachou de vez. O paralítico desce perante Jesus. Jesus olha para ele: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus blasfemam: só Deus pode perdoar pecado. Não, esse homem está dizendo que é Deus. Como? Perdoar pecado é um negócio complicado. Só Deus tem autoridade para perdoar pecado. E eles estavam certos. Só Deus tem autoridade para perdoar pecado. Mas eles também estavam errados. Eles não estavam percebendo que Jesus era o próprio Deus. Aí Jesus diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, que significa que ele é Deus, que é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Um paralítico que estava lá há décadas, todo mundo conhecia essa pessoa, naquele bairro, naquela cidade. Jesus falou assim: para que vocês saibam, levanta e anda, toma o teu leito e vai para a tua casa. O homem levantou, todo mundo ficou: o que é essa pessoa? Que manda o céu, a chuva parar? Que manda o demônio ir e vir? Que perdoa pecados? Ele é o Deus encarnado. Quem é Jesus? Ou ele é Deus, ou ele é um louco que dizia e achava e pensava que era Deus, ou ele era um grande mentiroso que enganou a humanidade. Não tem outra opção. Então eu vou pedir para você abrir lá em Mateus 16, volta um slide, volta, verso 13 a 17.
Essa pergunta é importante. E ela não deve ser respondida coletivamente. Ela deve ser respondida pessoalmente, para cada um. Jesus faz essa pergunta: quem eu sou para você? É a pergunta de Jesus hoje para mim e para você. Essa passagem é que Jesus se encontra com Pedro e os discípulos, Mateus capítulo 16, vamos deixar aberto aí. E ele vai fazer essa pergunta, um texto clássico aqui, sobre quem é Jesus. Mateus 16, verso 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, ele que pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Opinião popular, né? Mas vós, continuou Jesus, né? Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Até aqui. O que nós temos aqui, meus queridos? Jesus quer saber a opinião da grande multidão. A multidão tinha opiniões diversas. É um dos profetas, ou veio no espírito de um desses profetas, uma das mensagens de um desses profetas, Jeremias, como diz aqui. Uns dizem João Batista, ele continua a mensagem de João Batista, no espírito de João Batista, Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. Mas a grande pergunta é: quem é Jesus para vocês? Jesus falou isso para os discípulos. E a pergunta hoje é essa: quem é Jesus para você? Jesus, ele é simplesmente um grande mestre que fundou o cristianismo, que eu acho que o cristianismo diz umas coisas legais, bacanas, estou aqui seguindo, tal, quero viver. Nós temos que responder essa pergunta. As implicações são sérias demais. Se nós entendemos que Jesus é realmente Deus, o prometido, o Messias, como ele disse, eu sou, quais as implicações disso para mim e para a sua vida? A resposta de Pedro é muito interessante. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muita coisa aqui, meu querido. O Messias, ele foi prometido desde os tempos mais antigos. No início da Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso 15, você tem o primeiro anúncio do Evangelho, chamado de proto-evangelho. A promessa de que um dia, no seio da humanidade, da descendência de Eva, de uma mulher, iria nascer alguém que ia pisar na cabeça de Satanás. Gênesis 3,15. Está lá, o proto-evangelho. Foi prometido para Adão e Eva. Os primeiros homens que pisaram na terra tinham uma promessa. E a fé deles foi aceita. Porque eles confiaram na promessa e na palavra de Deus. Que um dia Jesus iria nascer. Não tinha um nome. Não tinha detalhes aonde, como, quando, nada. Simplesmente ia nascer alguém um dia que ia pisar na cabeça da serpente. Porém, inimizade entre ti e a tua descendência. Entre este, aí vai lá, este te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. A descendência de Eva e viria alguém que pisaria na cabeça da serpente. A ideia ainda muito primitiva, por isso que chama proto-evangelho. É o primeiro anúncio, é um protótipo, é um esboço do que iria ser. Ao longo da história da humanidade, esta verdade, esta promessa foi tomando forma, corpo. Foi ficando cada vez mais, assim, consistente. Na medida que a humanidade ia se desenvolvendo, você vai ver a mensagem, o anúncio da vinda do Messias se renovando na aliança. Ele seria o mediador desta aliança. Conforme os profetas iam apontando, salmos vão falando sobre ele.
Ninguém falou mais do que o livro do profeta Isaías, que foi escrito mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías vai chegar ao ponto de falar detalhes sobre a sua vida, seu nome, Emanuel, nasceria de uma virgem, os sinais que apontavam para a plenitude dos tempos, para a vinda desse Messias, para esta promessa, vão ficando cada vez mais claros. Isaías 53 vai falar da morte, do seu sepultamento, aonde ele viveria, como seria, tudo. Até lá da região de onde ele veio. Zebulon, Naftali, aquela região lá da Galileia, uma região de trevas. O povo que habitava em trevas viu uma grande luz. Galileia, Jesus ia nascer em Belém e depois ia viver, ia crescer lá, ia manifestar seu ministério ali. E foi aonde que ele iniciou seu ministério? Alguém lembra? Em Caná, na Galileia. Tudo se cumpriu conforme fora dito. Não quebrou nenhum dos seus ossos. Com os ladrões, ele foi morto, mas com os ricos foi sepultado. Aí foi preparada uma sepultura para ele. Mas o seu corpo não viu a corrupção. Ele ressuscitou dos mortos. Tudo foi falado, profetizado. Não tem como. Quem lê a Bíblia se depara com uma verdade irrefutável. A grande questão é a seguinte: a pessoa aceita ou nega Jesus. Não tem meio termo. E Jesus então se dirige para aqueles discípulos: quem vocês dizem que eu sou? É como se ele estivesse dizendo hoje para mim e para você: quem é Jesus para você? Tu és o Cristo. Cristo é a palavra, se referia ao Messias, ao prometido, desde lá dos tempos mais antigos, que foi toda a Bíblia profetizada até o seu nascimento. O Filho do Deus vivo. Filho de Deus aqui não é no sentido que eu e você somos filhos de Deus. O Filho do Deus vivo aqui, meus queridos, é aquela expressão linda que o evangelista João vai dizer: e o Verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito, o único gerado, da mesma essência, da mesma natureza. É o próprio Deus encarnado. Vimos a sua glória. Tu és o Filho do Deus vivo. Foi um processo para os discípulos compreenderem isso. Você sabe que da antiga para a nova aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, fica claro uma coisa: os discípulos eles não tinham uma compreensão plena ainda. Foi um processo. As profecias falavam da vinda de Jesus, mas não davam muitos detalhes, por exemplo, que a vinda dele seria dividida em duas etapas: a primeira e a segunda vinda. Isso não está escrito no Antigo Testamento, em lugar nenhum. Alguns teólogos dizem que é como se alguém estivesse avistando de longe uma cadeia de montanhas. E a uma longa distância você tem uma impressão que aquela cadeia de montanhas ela está num único plano. Mas conforme você vai chegando perto, você vai percebendo que tem uma montanha um pouco mais para trás, uma mais para frente, uma bem lá no fundo. As profecias falavam da vinda do Messias, por exemplo, mas não davam detalhes sobre tempos e épocas. Nenhum deles tinha ideia sobre isso. O último do profeta do Antigo Testamento, dos profetas, segundo os modos do Antigo Testamento, João Batista. João Batista entrou em crise, porque ele falava da vinda do Messias, e ele falava de salvação e de juízo. O machado está colocado, aí ele falava: eu vos batizo com água, mas vai vir aquele que não sou digno de desatar a saudade, ele vos batizará com fogo. A ideia que ele tinha claramente é que Jesus traria salvação e juízo. E quando João Batista está preso e ouve falar das obras de Jesus, ele fica confuso, porque ele via Jesus, os cegos viam, os coxos andavam, e aos pobres era pregado o reino de Deus. E ele então mandou um dos seus discípulos ir falar com Jesus, João Batista, confuso. Quem é Jesus? Até ele teve dificuldade. És tu mesmo aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? A palavra outro lá no grego, outro de espécie diferente. Você tem duas palavras para outro na Bíblia, tá? Outro Messias. Porque as obras que eu vejo nesse Messias só fala de salvação, de perdão. A mensagem da graça, do perdão para todos. E o juízo? Cadê o juízo? Ele esperava o juízo de Deus. E muitos da sua época esperavam o juízo do Messias. Que ele viria e restauraria um novo reino, e assentaria no trono, e colocaria fogo nos ímpios. Eles esperavam essas promessas. Um Jesus que traria juízo.
Aí Jesus manda dizer para ele, olha, pode dizer que os cegos veem, os coxos andam e aos pobres está sendo pregado o reino dos céus. Profecia de Isaías, que João Batista conhecia muito bem. Mas ele não terminou a outra parte. Se você continuar lendo as profecias de Isaías, a Bíblia fala, da mesma forma que ele traria a salvação, continua dizendo que a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O próprio Jesus, segundo os profetas da antiga aliança, ele traria salvação e juízo. Só que naquela época, eles achavam que seria tudo num único evento, como uma cadeia de montanha, lá num plano, no final. Eles olhavam para o futuro, um dia virá o Messias, trará salvação e juízo. Aí Jesus vem e traz salvação. E diz o seguinte, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e eu voltarei. E quando eu voltar, aí é juízo. Aí não é mais um cordeiro que vai morrer pela gente. A Bíblia fala da ira do cordeiro. Apocalipse apresenta Jesus como aquele que vai se assentar no trono e julgar as nações. Só que isso ia acontecer em 2 eventos. A primeira vinda foi para trazer a salvação, a mensagem de salvação a todos. E na segunda vinda ele fecha as profecias, trazendo juízo. Ou então nós olhamos para Jesus e temos que ver essas duas perspectivas. Aquele que traz salvação e juízo. Mas no momento, nós apresentamos a mensagem de salvação, sabendo que um dia ele voltará, trazendo juízo. João Batista não havia percebido isso, Jesus explica. Os profetas do Antigo Testamento não têm em nenhum momento nas profecias antigas a ideia de 2 vindas de Cristo. Tudo isso foi se tornando claro aos poucos. E hoje nós temos a mensagem completa, a revelação plena de Deus. E você sabe que Jesus já veio, já morreu, já pagou os meus e os seus pecados. Foi por amor, ele se sacrificou. O próprio Deus se encarnou, viveu e morreu por mim e por você. Retornou e disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. E ele voltará a segunda vez para juízo. Julgamento de todos os homens. É esse Jesus que nós pregamos. É esse Jesus que se esvaziou da sua glória e por amor a mim você já pagou os nossos pecados. É o Deus encarnado. Quem é Jesus para você? Pode ir para frente, meu querido. Mais para frente um pouquinho. Volta. Isso. Para ele. Olha que coisa linda para Pedro. Quando ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz assim, olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso. É uma revelação que não vem do homem, mas é de Deus. No coração do homem. E mais, Jesus ainda vai dizer assim, que essa será a confissão, o pilar, o sustentáculo da igreja. O fundamento da igreja é Cristo. Eu sei que algumas igrejas interpretam que Pedro se torna o fundamento. Como, gente? Se o Messias que foi prometido desde o início da humanidade, todas as profecias falam dele, não tem nada de Pedro. Ele vem, vive, morre, estamos aguardando a segunda vinda, ressuscitou, estamos vendo esperando. Agora o Pedro virou o pilar da igreja. Mas que pelo amor! Os apóstolos falam claramente. Lançamos um fundamento que é Cristo, veja cada um como vai edificar. Só há um fundamento que é Cristo, da igreja. E ele vai dizer, esta confissão é o fundamento. A confissão, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem crê nisso, como ele diz aqui, também eu te digo, Pedro, sobre esta pedra edificarei a igreja. Não Pedro, a confissão de Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão. Esta é de fato a chave que nos liga lá no céu, ou nos desliga. Se cremos que Jesus é o Filho de Deus encarnado, que viveu e morreu por mim e você. Dar-te as chaves dos céus, o que ligar na terra será ligado no céu. A chave é essa confissão. Compreender e aceitar quem é Jesus vai determinar tudo na nossa vida. Vai nos ligar ou nos desligar eternamente com esse Deus. E assim, meus queridos, eu posso dizer sem problema nenhum, próximo slide aqui, que é como um casamento. Você tem que ter primeiro o conhecimento, avaliar se é a pessoa certa. É assim que acontece no casamento. Depois você vai ter um envolvimento que nos leva a amar. Não é mágica. Conforme você vai conhecendo o amor de Deus, conhecendo a palavra de Deus, finalmente o compromisso, um ato de compromisso público. Eu não estou negando aqui a ação sobrenatural do Espírito, eu estou mostrando horizontalmente, tá? Humanamente, como acontece. Nós apresentamos quem é Jesus. Nós temos conhecimento de quem é Ele. Esse conhecimento é um processo. Na medida que nós vamos conhecer, nós vamos aprendendo a amar. E finalmente,
nós nos comprometemos totalmente com Ele. Como Pedro disse, depois de 3 anos caminhando com eles, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado, Simão. Se você tem essa convicção no seu coração, essa é a maior bem-aventurança, a maior bênção que você podia ter nesta vida. Você podia ter conquistado todos os bens possíveis, todas as realizações, conquistas e sucesso, seria tudo um fracasso, se no final da sua jornada não fosse revelado ao seu coração quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Ele é o Filho de Deus encarnado? Ele é o próprio Deus a quem você adora? Ou tudo que ele diz aqui, ele era um louco ou mentiroso, não tem outra opção. Para a gente concluir aqui, quem é Jesus? Mais uma? Um ser humano especial? Um grande mestre, um líder que fundou o cristianismo? Não existe essa opção. Ou ele era um louco que pensava ser Deus, ou um mentiroso que dizia ser Deus, ou de fato ele era o próprio Deus, que se encarnou, que se fez homem. E como os discípulos disseram, nós vimos a sua glória, como a glória do único gerado, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é Jesus para você? Feche seus olhos. Vamos falar com esse Deus extraordinário. Deus não é uma projeção um pouco melhorada de nós, viu gente? Deus é Deus, Senhor, soberano sobre tudo e sobre todos. A Bíblia diz que Deus é isso, gente. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade. Isso é ser Deus. Ele tem autoridade sobre a natureza, sobre os espíritos, e Ele tem poder para perdoar pecados. E Ele pode dizer, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Vamos orar. Enquanto os irmãos do louvor vêm à frente. Ó Pai bendito, nós estamos diante de uma verdade que tem implicações eternas. Dizer que Tu és Deus e viver como se não fosse, dá na mesma.